Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Amém? Aleluias! Fala, galera, action! Como é que vocês estão? Meu Deus, sou um privilegiado. Eu vivi para ver esse momento. E eu acredito que essa canção desde a série Casa, não é? Tava incubada, é? Tava guardada já tem um tempo. Senti, quando eu percebi a letra, já estava ali no forno há muito tempo. Então, é um novo tempo, sabe? É um tempo onde nós vamos ouvir esse profeta, esse adorador, nosso irmão aqui da casa, ó, nosso irmão de casa, Rodrigueira. Feliz demais, mano, feliz demais. Obrigado por ser instrumento de Deus em nossas vidas. Galera, é o seguinte, vou ser breve. Mas veja só, você já deu seu like? Você já copiou o link e já enviou nos seus grupos de WhatsApp para os seus amigos que estão aí perdidos na internet? E já vou começar renovando aqui um aviso da semana passada. Semana que vem tem novidades. Você lembra o que nós vamos fazer semana que vem? Só quem sabe manda uma mensagem aí dizendo que você sabe o que vai acontecer semana que vem. Você está pronto? Você está pronto para voltarmos aos cultos presenciais? Sim ou não? Quem não tiver, escreve assim, eu não. Mas se você estiver, diga assim, nasci pronto. Escreve aí, para a gente saber como é que vocês estão. Para que possamos voltar aos nossos cultos presenciais aqui, quebrando tudo. Amém? Quebrando todas as estruturas, tá? Certo, galera? Hoje eu quero falar com vocês sobre, e o título da nossa mensagem hoje é Filhinhos de Papai. Você pode repetir comigo aí onde você está? Diga assim, eu sou filhinho, no caso das mulheres, filhinha de papai. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no livro de João. Inclusive eu falei semana passada sobre esse tema com vocês, sobre esse livro. Mas semana passada eu falei sobre quais tem sido a sua dificuldade de ser filho. Quais são as dificuldades que você tem enfrentado em ser filho. E hoje eu quero ler novamente com vocês João capítulo 1, a partir do verso 1 até o 18. Amém? Então, sem delongas, vamos lá. João capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu o homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem de crer. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Todos os homens. No 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que
creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Repita comigo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O que eu quero falar com vocês nessa noite? O Filho revela o Pai. Repita comigo: o Filho revela o Pai. O que significa? Que a vida do Filho mostra quem é o Pai dele. Você entendeu isso? O meu estilo de vida mostra quem é o meu pai. Bom, no meu caso, meu pai biológico faleceu em 2011. Como é que eu vou estar falando quem é ele? Mas isso se eu limitar a minha paternidade a esse pai biológico. Mas se eu entender que o verbo, a palavra, se tornou carne, me fez ser filho de Deus, meu estilo de vida tem que comunicar que eu sou filho de Deus. Ou seja, o meu estilo de vida deveria comunicar, ou apresentar, ou revelar quem é Deus. Mas se nós formos para a rua hoje e perguntar das pessoas quem é Deus, será que elas vão saber dizer quem é Deus? Eu gosto desse texto porque quando nós lemos lá em Gênesis, começa mais ou menos assim: no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o Verbo se fez carne. Em alguns outros momentos eu conversei com vocês e tem até uma ministração que eu compartilhei com vocês sobre a diferença de se viver, sobre se caminhar como verbo ou de se caminhar como adjetivo. Lembra que eu falo, o verbo é poder, caminhar sobre possibilidade, é possível. E a diferença de caminhar sobre necessidade, que é um adjetivo. Eu necessito, eu estou precisando, né? Estou necessitado disso, na verdade. Então necessidade é adjetivo, mas poder é verbo. Então a gente aprende, a Bíblia nos ensina também isso, que a palavra tem poder. Olha só. E a gente acha que a palavra tem poder, e um poder assim que a gente desconhece. Porque se de fato conhecesse o poder que tem a palavra, nós seríamos vigilantes com aquilo que nós falamos, ou usaríamos aquilo que nós falamos para que a vida, o mundo fosse edificado. Mas aqui a Bíblia nos mostra que a palavra não é somente o verbo falado, mas ele é um verbo que se fez carne, ele se personificou. Então entenda, quando a Bíblia nos mostra que a palavra tem poder, e aqui a Bíblia diz, João testemunhou que aquele que viria após ele é mais forte do que ele, porque ele, antes de João existir, antes de eu existir, ele já existia. Jesus, em vários momentos ele falou, o Filho do Homem está fazendo a vontade dele.
Eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Vocês não sabem quem é o Pai, mas olhem para mim, se relacionem comigo, que se vocês se relacionarem comigo, vocês vão conhecer o Pai, porque eu comunico quem é o Pai, eu revelo quem é o Pai, porque eu faço as vontades do Pai. Ele estava basicamente dizendo assim: eu só estou aqui hoje porque o Pai me enviou. Era como se ele falasse para o povo à época, falasse assim: ei querido, você não está entendendo, eu só estou aqui porque o Pai me enviou. Então eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não as minhas vontades, não o que eu acho que é certo, mas eu faço aquilo porque eu sei que eu sou filho dele. Entenda, a nossa referência é Jesus, em tudo. Jesus no deserto, ele foi um filho exemplar. Ele foi tentado com fome. Ele foi tentado no momento de fraqueza, de debilidade, enquanto ser humano. Mas ele não caiu porque, na essência dele, na natureza de filho, ele não estava fraco, ele não estava debilitado. Ele percebeu que aquele momento ali na tentação, no deserto, era um momento propício para ele revelar, para ele mostrar quem é o Pai, para ele fortalecer a identidade dele de filho. Entenda uma coisa: a minha condição de filho de Deus não é permissivo para que eu viva uma vida inconsequente. Vou repetir: o fato de eu ser filho de Deus não me autoriza a viver uma vida de qualquer jeito. Pelo contrário, Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, Deus Filho, sendo detentor desse poder, tendo o nome que está acima de todo nome, ele não usurpou isso, ele não defraudou isso, ele não perverteu isso, ele foi exatamente perfeito, exemplar. E o que eu aprendo com isso? A minha condição de filho de Deus não me autoriza, não me dá acesso a viver uma vida de pecados, uma vida de libertinagens, uma vida de eu faço o que eu quero, na hora que quero, do jeito que eu quero, é tudo do meu jeito, afinal eu sou filho de Deus. Não é bem assim, até porque a criação anseia para que os filhos de Deus sejam revelados, sejam mostrados. E qual é essa necessidade que a criação tem, que a humanidade tem? É que através da vida dos filhos de Deus, o Pai seja revelado, Deus seja revelado. Por quê? Deus é amor. E se os filhos de Deus se sentem amados por Ele, vivem conforme um filho de Deus viveria, ou como Jesus viveria nos nossos dias, nós estaríamos comunicando amor para aqueles que precisam de amor. Você pode achar que o que nos faz vencer o medo dos dias atuais é você se tornar alguém valente e corajoso. Isso é equivocado. O medo não é vencido com coragem. Pelo menos à luz da Bíblia, você não tem respaldo para dizer isso. Mas se você for olhar, biblicamente falando, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas o verdadeiro amor já existe, ele é real. E por que eu ainda estou com medo? Porque eu ainda não me senti amado, eu ainda não acessei esse amor. E a forma que nós temos, a melhor forma de vencermos o medo, é
é de nos permitir conhecer esse amor, de acessar esse amor, de entender o que é se sentir ser amado. Será que o amor já não nos mostrou o suficiente que nos ama? Agora, não basta só eu ler a Bíblia, saber que eu sou filho de Deus, mas se eu não viver, não decidir viver como filho de Deus. Queridos, vamos olhar para Jesus. Jesus veio a essa terra, nasceu de mulher, de sangue e água, assim como eu e você nascemos, desde pitititito. Cresceu e se desenvolveu, entendendo de quem ele era filho, e o que ele tinha para fazer nessa terra. Jesus veio para revelar o Pai, veio para nos fazer filhos, veio para nos permitir acessar a boa relação com o Pai, resgatar a essência do propósito, do chamado, da identidade, do projeto, do plano de Deus para nossas vidas. É por isso que nós vamos ver, se eu não estiver enganado, Paulo dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele queria dizer? Ele não pediu para ser pai de ninguém na fé. Ele só falou que ele entendeu que se ele fizesse como Jesus fez, ele ia revelar quem é o Pai. Se preciso for, imite o comportamento de Jesus, para que o seu comportamento, seu estilo de vida, a sua vida revele quem é Deus. Porque eu de mim mesmo não tenho nada para contribuir na vida de ninguém, mas se eu decidir viver como filho de Deus nessa terra, sabe do que isso é capaz? Jesus decidiu viver como filho de Deus. Ele provocou uma revolução. Ele salvou a humanidade. Ele venceu a morte. Se hoje você entender isso, é o que mais Deus tem bradado em nossos corações e através de nossas bocas. Ele só nos chama para sermos filhos. Só ser filho. Não tem peso nisso, não tem fardo, não tem dificuldade. Talvez a dificuldade esteja dentro de você, como já esteve dentro de mim. Eu achava que o problema era meu pai, minha paternidade. Sabe, queridos, o Pai nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo amanhã. E será por toda a eternidade. O verdadeiro Pai nunca mudou. Talvez eu e você tenham esquecido que nós somos filhos e nos afastamos desse relacionamento, dessa condição, dessa posição. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você decide viver como filho de Deus nessa terra? Você quer viver assim? Você sabe que se você tomar essa decisão hoje, você pode ser instrumento de Deus para provocar uma revolução aqui na terra? Você entende de quão profundo é nós nos posicionarmos em Deus, viver como filho? Acabamos de cantar essa canção maravilhosa, abrindo nosso coração para que Ele venha fazer morada. Mude as coisas de lugar se for preciso. Sabe por quê? Filho de Deus vive como filho de Deus. O filho de Deus, ele revela quem é Deus, ele mostra quem é Deus. Quando as pessoas olham para o filho de Deus, elas falam assim: aquele ali verdadeiramente é um filho de Deus. Assim como nós costumeiramente olhamos para as pessoas, para os filhos, e falamos assim: caramba, é a cara do pai dele, é a cara da mãe dele, de fisionomia. Mas a essência de tudo isso está no nosso espírito. Se eu sou uma pessoa espiritualizada, se eu sou uma pessoa que comunica amor em tudo que eu faço, inclusive na hora da correção, eu vou estar comunicando, revelando para as pessoas o verdadeiro
amor, Deus, nosso Pai. Eu quero te convidar, a você que tomou essa decisão, aqueles que decidiram hoje viver como filho de Deus nessa terra, de se posicionar assim como Jesus se posicionou, de viver uma vida que mostre, que revele quem é o nosso Pai, o Abba. Eu quero que você, de alguma forma, sinalize isso. O primeiro passo é você tomar essa decisão de querer viver assim. O segundo passo é que você sinalize isso de alguma forma. Escreve aí no chat: eu decido hoje viver como filho de Deus. Eu decido hoje ser filho, pode ser assim. Mande uma mensagem para alguém, poste no seu Instagram, já que você tanto usa essa ferramenta assim: eu sou filho de Deus. Esse é o segundo passo. Sinalize para Deus. O terceiro passo: sinalize para Deus: Deus, eu decido a partir de hoje, aqui e agora, onde eu estou, viver como teu filho nessa terra, de receber o teu amor. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!